Abrir uma empresa no Brasil leva em média 108 dias. É parte dessa burocracia que faz com que o Brasil fique muito abaixo da média mundial em estudos que comparam a competitividade dos países. Para a economista Rita Ramalho, do Banco Mundial, embora o comparativo seja útil, o que faz com que um país realmente mude e melhore na competitividade são decisões internas e insistentes. Rita, qual é a exata posição do Brasil nesse estudo Doing Business? O Brasil classifica-se em número 120 entre 189 economias que nós medimos no mundo inteiro. Ou seja, em termos de eficiência, claro, o primeiro é o primeiro, mas o Brasil não está nem numa condição mediana. Sim, está abaixo da mediana. E onde você diagnostica, onde é que estão os problemas para estar tão mal colocado um país que tem importância do ponto de vista de riqueza, de posição estratégica, de recursos naturais e até de hoje alguma importância maior no mundo, está tão mal colocado nessa área específica? Há várias áreas em que o Brasil tem ainda muito espaço para melhorar. Principalmente uma das áreas é a abertura de empresas, em que o processo é complicado. Este ano nós medimos a situação em São Paulo e no Rio. No Rio é um pouco melhor, é um bocadinho menos complicado abrir uma empresa do que em São Paulo, mas mesmo assim continua a ser complicado. Por exemplo, em São Paulo demora 3 meses e meio para conseguir abrir uma empresa, para fazer todos os processos necessários para abrir uma empresa e pôr um negócio a funcionar. No Rio é um bocadinho melhor, mas demora quase 2 meses também, portanto não é assim tão bom. Enquanto que a maioria dos países que nós medimos, a vasta maioria, mais de 100 países daqueles dos 180 que nós medimos, demora menos de 20 dias para abrir uma empresa, portanto a grande maioria dos países é muito mais simples e célere o processo. No Brasil, em geral, os trâmites são complicados, são muitos. Uma coisa que favorece o Brasil face aos outros países é que o custo é relativamente baixo. Portanto, nós medimos o tempo, o número de procedimentos e o custo associado a esses procedimentos para várias transações, como a abertura da empresa, transferência de propriedade, parte de comércio transfronteiriço, portanto, importação, exportação. E uma coisa que nós vimos, um padrão que vimos ao longo dos vários indicadores é que no Brasil é relativamente barato fazer as coisas, mas demora tempo e é complicado. Mas os custos oficiais são relativamente baixos comparados com... um custo. A demora representa um custo. A demora, obviamente, representa um custo do tempo que é perdido a tratar das coisas. E dentro da lógica desse, além do custo monetário de quem decidiu fazer, isso é um impeditivo para quem pretende fazer quando olha para a estrutura e fala assim, bom, eu sei que eu tenho um custo, mas não quero pagar esse valor, não pelo valor em si, mas pelo tempo que isso vai demorar, ou seja, são 2 custos agregados aí. Sim, quer dizer, o tempo e a complicação do processo pode ser um detrimento a um empreendedor para fazer negócios, para começar, ou então até para funcionar a sua empresa, fazer funcionar a sua empresa. Por exemplo, uma das coisas que também demora bastante tempo e é dos países onde demora mais tempo é para a obtenção de um alvará de construção, que tanto no Rio como em São Paulo é bastante demorado. O processo total é cerca de 400 dias, portanto mais de um ano para conseguir obter todos os trâmites necessários. 400 dias para ter um alvará de construção? No total, portanto, não só o processo de alvará de construção, mas todos os documentos que é necessário antes de, portanto, obter antes de conseguir até submeter a aplicação à candidatura para ter um alvará de construção e também os procedimentos que são depois, portanto, as inspeções que é preciso fazer ao edifício e tudo isso. Mas para um armazém relativamente pequeno, só de 2 andares, uma construção simples, demora cerca de 400 dias em média para conseguir fazer isso, o que é bastante extremo. Quer dizer, em Hong Kong, por exemplo, portanto, onde a construção também é complicada, não é um sítio onde é fácil construir, mas demora menos de 100 dias o processo todo. Portanto, o mesmo processo é muito mais fácil noutros países do que no Brasil. Eu vou querer fazer comparações do Brasil com o restante do mundo, mas deixa eu só compreender por que em São Paulo dura 108 dias, ou seja, mais de 3 meses e meio, e no Rio de Janeiro, ou seja, cuja a realidade não é tão diferente. Nós estamos falando do mesmo país, aliás, de uma proximidade geográfica imensa. Algumas das áreas que nós medimos são a nível nacional, por exemplo, quer dizer, há certas coisas que tanto no Rio como em São Paulo têm que ser feitas independentemente da cidade em que se está, como a obtenção do número fiscal, portanto há o número fiscal a nível estadual, a nível
federal e a nível municipal, e isso tem que se obter tanto num lado como no outro. Portanto, há algumas coisas, ao registro na Segurança Social, tudo isso que são coisas a nível nacional. O que costuma ser a nível municipal, e isso é que faz muitas vezes a diferença no tempo, é a parte dos alvarás. Portanto, obter um alvará para a abertura de um novo negócio é mais complicado, ou demora mais tempo em São Paulo do que no Rio. É essa a grande razão da diferença entre as duas cidades. Mas, mas há um problema específico de eficiência da equipe, número pequeno de funcionários que poderiam trabalhar nessa área para agilizar o processo, ou o trâmite mesmo que é demorado? Eu acho que é um pouco os dois. Por um lado, pode ser uma falta de recursos, porque há mais negócios em São Paulo do que no Rio, portanto há um volume maior de transações, e isso pode ser que faça com que as coisas demorem mais tempo, porque há mais transações a serem analisadas do que no Rio. Mas por outro pode ser também o facto de os requerimentos na prática em São Paulo serem mais complicados do que no Rio. Num país onde abriu uma empresa, a senhora fez uma citação sobre Hong Kong, o que tem de menos lá ou de mais eficiente se comparado, por exemplo, à realidade brasileira? Hong Kong, se calhar, neste aspecto, talvez não seja a melhor comparação, porque Hong Kong é um país bastante pequeno, mas, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país já, também é um país federal como o Brasil, ou o México também é um país federal, que aí acho que a comparação acaba por ser mais interessante nesse sentido. Uma das coisas que falta no Brasil e que esses países têm, tanto o México como os Estados Unidos, ou até como o Canadá, por exemplo, é coordenação entre os diferentes níveis de governo. Porque o que acontece no Brasil, apesar das coisas terem melhorado, quando nós começámos a medir este processo há 10 anos atrás, era mais longo do que é agora, portanto houve alguma melhoria, mas ainda não é suficiente comparada com os outros países. O que nós vimos nos Estados Unidos, por exemplo, só há um número fiscal para a empresa, não há um número fiscal a nível estadual, a nível federal e a nível municipal como no Brasil. Portanto, há uma integração em que o empreendedor só tem que ter um interface com o governo uma vez ou com o Estado. Porque no Brasil, dependendo da empresa, ela tem um registro na Receita Federal, uma inscrição estadual e uma inscrição municipal. A mesma empresa, os mesmos proprietários, a mesma condição societária e por aí vai. Aqui é apenas um registro. Exato. É o nome da empresa e o número dela. Exatamente. Um só. Portanto, não é preciso... Pois é, obviamente também se tem que registrar com a Segurança Social em várias coisas, mas em termos só do aspecto fiscal, enquanto que nos Estados Unidos isso é um procedimento, no Brasil são 3 coisas diferentes que o empreendedor tem que fazer. Já houve algum esforço para coordenar e para haver alguma integração, mas ainda continuam a haver números diferentes para a mesma empresa, só porque o empreendedor está a lidar com diferentes níveis de governo. Portanto, mas a burocracia é uma coisa... Dizem, inclusive, que é uma coisa histórica no Brasil. A burocracia sempre foi grande desde 1500, quando fomos descobertos pelos portugueses. Ou seja, não é um procedimento que talvez não tenha sido aperfeiçoado. Mas isso é uma questão, é uma escolha? Dá para decidir ser menos burocrático? Sim, eu acho que sim, até porque, sendo eu portuguesa, eu não acho que culpar os portugueses nem foi a pretensão. Mas dizem que há 500 anos fazemos do mesmo jeito. Não, mas, por exemplo, Portugal, que supostamente faria do mesmo jeito há 500 anos, no ranking de Doing Business é o número 25, portanto não acho que haja uma razão necessariamente, e não, quer dizer, e quando o Doing Business começou, Portugal não estava no número 25, estava muito mais abaixo, portanto houve um esforço para simplificar o processo burocrático nos últimos anos em Portugal, que ainda não houve no Brasil, e já há outros países que também melhoraram bastante e que tinham processos burocráticos complicados, portanto os 2 países que mais melhoraram em Doing Business nos últimos 10 anos, um deles é a Geórgia e outro é a Ruanda. Portanto, que são países mais pequenos, portanto é difícil também de comparar com o Brasil, no sentido que os desafios que o Brasil enfrenta são diferentes, mas eram países que estavam numa classificação pior do que o Brasil está agora, ou pior do que o Brasil alguma vez esteve, e que agora estão bastante à frente do Brasil. Portanto, não é... a história não é destino, não é nenhuma fatalidade. O que aconteceu no passado não quer dizer que não possa ser alterado. Então é uma escolha do momento. Decidir ser menos burocrático, mais eficiente nesse trato do Estado com a empresa, com o setor privado, é uma escolha. Essa escolha foi motivada o quê? É uma decisão que vem
do governo federal? É uma pressão maior que vem das empresas? Por que esses países conseguiram fazer essa transição tão rapidamente? Quer dizer, estes dois países eu acho que em particular eram porque são pequenas economias abertas em que têm interesse em mostrar que são competitivos, que é fácil fazer negócios para atrair investimento. Então foi decisão estratégica. Foi uma decisão estratégica a nível do governo e aí foi ao mais alto nível do governo, portanto, presidente, primeiro-ministro, a esse nível. De fazer esta melhoria. Mas noutros países pode ser decisões a diferentes níveis, pode ser ao mais alto, pode ser ao federal, mas eu acho que sem ajuda do aspecto estadual e do aspecto municipal, num país como o Brasil, não é possível melhorar a burocracia sem ter a coordenação entre os diferentes níveis de governo e sem ter a aceitação de que isto é a direção em que se deve ir. Portanto, simplificar é a direção que o Brasil deve seguir. Quando a comparação com os Estados Unidos, por questões geográficas e tamanho, faz sentido. Mas se eu olhar o Brasil, e é sempre uma comparação que se faz com o Chile é um país muito mais aberto comercialmente. Aliás, o que eu tenho ouvido é que a crítica ao Brasil é que é um país muito mais fechado do que ele se imagina ser, do ponto de vista comercial, sem contar as dificuldades que isso gera. Mas comparando o Brasil com os seus vizinhos mais ali, eu estou falando do Chile e da Argentina, que passa por uma crise, mas enfim, qual é exatamente, se alguém quiser empreender nesses países comparado ao Brasil, qual é a diferença clara a favor desses países ou contra o Brasil ou o oposto? Entre a Argentina e o Brasil, pelo menos nas áreas medidas em Doing Business, não há uma grande diferença. A Argentina também é um país bastante complicado e bastante burocrático. E não foi colonizado pelos portugueses, então não é um problema realmente. Exato. Há inseridos espanhóis, o que também não justifica. Mas o Chile é muito mais simples. Portanto, o ranking do Chile está no top 50, portanto é bastante mais fácil e mais simples. Houve um processo de simplificação e até já há muito, porque é um país que desde há 10 anos atrás, 11, 12 anos atrás, quando nós começámos a medir isto, já era o país com as regulamentações mais simples dentro da América Latina. E ultimamente até houve outros países como a Colômbia que ultrapassaram o Chile, que antigamente estavam atrás do Chile em termos do processo burocrático, eram mais complicados, mas através de um esforço de reforma durante vários anos, a Colômbia conseguiu ultrapassar o Chile no último ano do ranking Doing Business, mas o Chile continua a ter regulamentações bastante simples e fáceis de implementar dentro da América Latina. A pesquisa leva em conta também a percepção do empreendedor, o que é pior para ele, se é o tamanho da burocracia, o tempo da insegurança de um processo longo para abrir uma empresa, ou se necessariamente, por exemplo, uma reclamação muito recorrente no país é o valor da carga tributária. O índice da carga tributária que é alto, porque no Brasil a lógica é pago muito e recebo pouco do Estado, diferentemente, sempre é a comparação com a Europa, ou seja, paga-se muito, mas tem-se mais retorno. O que incomoda na situação brasileira, o que é pior? É o tempo da burocracia ou o valor que se paga de impostos no país para empreendimento novo? Sim, portanto, nós incluímos todos os indicadores de forma igual, portanto, nós medimos tempo e custo e damos o mesmo peso a cada um dos indicadores, não fazemos diferenciação, o que é mais importante, o que é menos. O que nós observamos é que o tempo é mais demorado, é mais moroso no Brasil do que o custo, se bem quanto o custo para cada transação, portanto para abrir uma empresa ou para transferência de propriedade, por exemplo, mas na parte de carga tributária, quais são os impostos que uma empresa tem que pagar durante um ano em percentagem do lucro, aí tanto o tempo quanto o custo são elevados, comparado com o resto do mundo. Portanto, é mais de 60% dos lucros que a empresa supostamente tem que pagar nos vários impostos. Portanto, quando acumulamos todos os impostos que a empresa tem que pagar, é um pouco mais de 60% do lucro da empresa que tem que ser pago como impostos, se a empresa está a seguir a lei à risca e a pagar tudo o que deve. O que é acima da média global, a média global é cerca de 45% dos lucros, quando se inclui todos os tipos de impostos que têm que ser pagos. Portanto, é uma carga tributária mais alta do que em geral para o resto dos países. A senhora imagina o que pode se esperar diante da realidade brasileira e do quanto o mundo se movimenta e se movimenta rapidamente? A senhora fez citações de países que estavam numa situação pior, por exemplo, do que o Chile
o caso da Colômbia superou porque houve uma decisão. Dentro dessa lógica brasileira, desse histórico de posicionamento nessa pesquisa, a senhora está otimista ou pessimista em relação a esse posicionamento brasileiro de decidir ser mais simples, menos burocrático, mais efetivo para ter um avanço mais rápido? Quer dizer, eu estou otimista, se calhar eu sou otimista por natureza, mas eu acho que é possível, tem que haver vontade e esforço. Quer dizer, não é fácil, claramente, e vai envolver muito trabalho dos vários níveis de governo para conseguir simplificar o processo, mas eu acho que vale a pena e é um bom esforço para o país e os cidadãos vão dar valor a esse esforço e aceitar. Portanto, e é isso que nós vimos noutros países, que os cidadãos gostam do facto das coisas serem mais simples, que têm mais confiança no governo, se veem que o governo está a fazer um esforço para olhar para o cidadão como um cliente e não como um paciente, alguém que o governo tem que tratar, mas não alguém que está em parceria e que está a tentar ajudar. Portanto, eu acho que há valor nisso e há retorno nisso também. Mas vai ser um processo complicado, é um desafio para o Brasil, mas eu acho que é possível. Tá, e dentro dessa lógica, qual o tempo de ação efetiva para reduzir os entraves brasileiros para melhorar a situação no ranking? Depende do tipo de indicador, de qual é a área, quer dizer, pode demorar um ano, pode demorar 2, 3 anos, mas normalmente as medidas, o que nós vimos, têm um efeito de curto a médio prazo. Normalmente depende também se é uma simplificação, por exemplo, a nível dos tribunais, do funcionamento dos tribunais, isso demora a ter mais tempo a que se veja o efeito dessas alterações, porque são sempre processos mais complicados, mas no aspecto, por exemplo, da abertura de empresa, da transferência de propriedade, se há uma simplificação clara e direta com o alvo de simplificar o processo, eu acho que aí normalmente num ano vê-se logo os resultados. Doutora Rita, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado pela entrevista.